O equilíbrio ele pode ser um equilíbrio estável, é aquele tipo de equilíbrio no qual, se o corpo for ligeiramente deslocado da sua posição original, ele retorna sozinho. O equilíbrio instável, se o corpo for sutilmente deslocado da sua posição de equilíbrio, ele não vai retornar, ele vai se afastar mais ainda, tá? É o que acontece aqui nessa superfície convexa, ao contrário dessa superfície côncava, onde ele retorna sozinho. E o equilíbrio indiferente, onde ele não retorna, porém continua na mesma condição de equilíbrio, ok? Então, estável, instável e indiferente, ok? Bem, aí chegamos no conceito de centro de massa, um conceito extremamente importante. Para você ter uma ideia do conceito de centro de massa, todo mundo defende, coloca, pelo menos no senso comum, que a Lua gira em torno da Terra. Bem, o que é que acontece na verdade? A Lua e a Terra giram em torno do centro de massa desse sistema, formado por Terra e Lua. E esse centro de massa, ele está na Terra, mas não no centro da Terra. Então, nesse diagrama, você percebe que o centro de massa, ele não coincide com o centro da Terra, tá? O centro de massa do sistema Terra-Lua. Então, a Terra e a Lua, ela gira em torno da Terra? Não. A Lua e a Terra giram em torno do centro de massa do sistema Terra-Lua, que fica dentro da Terra, mas não coincide com o centro da Terra. Por exemplo, o corpo humano tem um centro de massa, que ele vai variar de acordo com a posição. Então, se você está com os braços abaixados, o centro de massa está num ponto, próximo ao umbigo. Se você ergue os seus braços, esse centro de massa se desloca sutilmente para cima. E então, considerando a posição de cada uma das massas, de cada uma das partes do sistema, a massa e a posição, você consegue obter o valor desse centro de massa através desse raciocínio aqui, ó, uma média ponderada. Se você multiplica a massa 1 pela coordenada x1 e soma com a massa 2 vezes a coordenada x2 dessa massa 2, mais a massa n vezes a coordenada xn dessa enésima massa, e divide pela soma de todas essas massas, você vai ter então a coordenada x do centro de massa desse sistema formado por M1, M2 até Mn, ou seja, até a enésima partícula. Então imagine que você pode ter de 2 a milhares de partículas, e obviamente quanto mais partícula, mais extenso vai ser o seu cálculo. Naturalmente, você calcula a coordenada x se você tiver todas as partículas alinhadas na horizontal, né? Se elas não estão alinhadas na horizontal nem na vertical, você tem que calcular a coordenada x e a coordenada y. Se elas não estão num plano, e sim no espaço euclidiano, R3, que é formado por x, y, z, ou seja, largura, profundidade, altura, então você também teria que calcular a coordenada z do centro de massa desse sistema. A título de exemplo, imagine o plano cartesiano, XY, tá? E aí você tem 3 partículas, você tem uma massa M1, uma massa M2, uma massa M3, de valores 3, 6 e 8 kg, nas coordenadas que você observa aí nesse desenho, nesse diagrama, tá? Então você pode calcular a coordenada x do centro de massa desse sistema formado por essas 3 massas. Como é que você vai fazer isso? A massa 1 está no x igual a 2, a massa 2 está no x igual a 5, a massa 3 está no x igual a 9. Então você vai substituir 3, que é a massa 1, vezes 2, que é a coordenada no eixo x da massa 1, mais 6, que é a massa 2, vezes 5, que é a coordenada x da massa 2, mais 8, que é a massa 3, vezes 9, que é a coordenada x da massa 3, dividido por 3, mais 6, mais 8, que é a soma de todas essas massas. E aí você vai descobrir
que é a coordenada x do centro de massa, vale 6,35 centímetros, tá? Claro que você pode fazer a mesma coisa para o eixo y, considerando que a massa 1 está na coordenada 6 no eixo y, a massa 2 está na coordenada 1 no eixo y, a massa 3 está na coordenada 8 no eixo y, e aí você teria a coordenada y do centro de massa como sendo aproximadamente 5,18 centímetros para essas massas nessas coordenadas, ok? E aí você tem, então, você consegue localizar o centro de massa desse sistema formado por essas três massas. Agora, calcular o centro de massa favorece você determinar onde é o centro de massa, por exemplo, desses paralelepípedos que estão sendo vistos de perfil, tá? O peso, ele vai agir, ele parte a partir do centro de massa. O peso, que é a força-peso resultante da interação do campo gravitacional, da ação do campo gravitacional sobre essa massa, esse peso ele age no centro de massa. E daí, se o vetor peso passa pela base, pela área de contato entre esse paralelepípedo e a superfície do plano inclinado, não ocorrerá tombamento. Se ele não passar, haverá tombamento. Então, no primeiro caso, o corpo tomba, no segundo, ele não tomba. Então, observe que o raciocínio é muito simples. Se o vetor peso, que age no centro de massa, se ele passa pela área de contato entre a base desse paralelepípedo e o plano inclinado, não ocorrerá tombamento. Se ele passar no limite, nesse ponto aqui onde eu estou colocando o cursor do mouse, então vai estar na iminência do tombamento. Então, se ele passa pela área da base, não tomba. Se ele não passa pela área dessa base, vai tombar, ok? Então, o conceito de centro de massa serve para isso, entre outras coisas. Serve para você saber em qual ponto você consegue apoiar, exercer uma força para manter o corpo em equilíbrio, por exemplo, né? Chegamos no conceito de momento de uma força. Momento angular ou torque, ok? Então, por exemplo, imagine uma roda gigante de brinquedo e uma força, você exercendo uma força em um desses bancos dela, tá? Visto de perfil, esquematicamente falando, a situação é essa aí, ó. Você tem a força, que é representada por essa seta vermelha, agindo em determinado ponto de aplicação da força. Você tem a distância entre esse ponto de aplicação e o eixo de rotação, que é o centro dessa roda gigante. E tanto a força que você exerce como a distância do ponto de aplicação dessa força ao eixo de rotação são relevantes para o cálculo do torque, ou momento angular. Porque o momento angular é exatamente o resultado do produto da força pela distância do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação, desde que essa força e a distância que liga o ponto de aplicação da força até o eixo de rotação sejam perpendiculares. Senão você vai ter que decompor. Então esse símbolo aqui, ó, ele indica que a força e a distância do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação precisam ser perpendiculares. Então, claro, eu estou passando para vocês a definição. Obviamente é necessário aplicar, e as aplicações são muitas, né? Vamos então numa aplicação bem prática, o Enem gosta bastante disso. Tipos de alavanca. Pessoal, entenda que uma alavanca, você pode imaginar de maneira bastante simplificada, uma alavanca como sendo, por exemplo, uma tábua. Essa tábua ela vai ser apoiada em um ponto que é o fulcro, é o apoio. De um lado, você vai colocar a carga, que exerce uma força que a gente chama de resistência. Então, o peso da carga a gente representa por resistência. E em outro ponto, a gente vai exercer a nossa força, o nosso esforço, tá? E aí você já entendeu que você vai aplicar o momento angular isso daí, tá? Por exemplo, para essa alavanca esquematizada ficar em equilíbrio, quando você multiplicar
a força, a sua força, o esforço, a força aplicada para equilibrar esse sistema, multiplicar pela distância do ponto de aplicação até o eixo de rotação que fica no fulcro do ponto de apoio, você vai ter o momento angular da força aplicada, também chamada de potência, eventualmente, tá? E esse momento angular ele teria que ser igual ao obtido multiplicando o peso da carga, ou seja, a resistência, vezes a distância do ponto de aplicação do peso dessa carga ao eixo de rotação. Mais uma vez, o fulcro ou apoio. Então, esses momentos precisariam ser iguais para você ter a condição de equilíbrio de um corpo extenso. Corpo extenso porque a dimensão da alavanca tem que ser considerada, tá? E aí você tem vários tipos de alavanca, que podem ser agrupados em 3 categorias. A interfixa, o eixo de rotação está no meio, tá? Ela gira em torno do meio, que é basicamente a desse esquema aqui, e essa situação aí, onde você apoia uma alavanca numa pedra pequena para mover uma pedra grande, tá? A resistência, que é o peso da pedra, está de um lado, e o esforço, força ou potência aplicada está do outro lado, e o ponto fixo, o eixo de rotação, no meio. Então, esse tipo é interfixa. Mas poderia ser também interresistente, ou seja, o peso, a resistência, o objeto que você quer erguer ou mover, ele está no meio. Então, ele seria interresistente. Ou seja, o apoio agora fica em uma extremidade, é o que você tem aqui, ó. A potência na outra e a resistência no meio. Mas ela também poderia ser interpotente, tá? Agora, na interpotente, o eixo de rotação de um lado, a resistência do outro e a sua força ou potência ou esforço no meio. Então, esse tipo seria interpotente. Qual a brincadeira aí? A brincadeira é você agrupar os objetos do dia a dia, os objetos encontrados, os utensílios, nessas 3 categorias. Por exemplo, tesoura é interfixa, porque ela gira em torno do meio. Um martelo, ela é interfixa. Uma alavanca interfixa. Uma retroescavadeira. Esses são os exemplos de interfixa. Agora vem as interresistentes. Quebra-nozes é interresistente, porque o esforço é exercido no meio, a noz que você quer quebrar. Um carro de mão é uma interresistente, porque a carga está no meio, enquanto o eixo de rotação, que a roda está do outro, e o esforço ou potência está do outro. O pé é interresistente. Interpotente seria um pegador de gelo, seria um anzol, uma vara de anzol. O braço é uma interpotente, porque imagine que o eixo de rotação é no cotovelo, o que você quer erguer, você usa a mão, está na sua mão, e o bíceps fica entre o cotovelo e o objeto que você quer erguer, ou resistência. Então seria interpotente, ok? E aí chegamos na condição de equilíbrio de um ponto material. Se for uma partícula, ou seja, se você pode desprezar as dimensões, a condição de equilíbrio é que a força resultante seja zero, tanto no x quanto no y, tá? Força resultante zero. Agora, se for um corpo extenso, como eu falei lá atrás, tem que ser o momento resultante zero. Ou seja, momento angular de um lado igual ao momento angular do outro, ou melhor, soma de todos os momentos angulares em relação a um dado eixo de rotação, zero. Exercícios, nossos exercícios de fixação. Por exemplo, um modelo de bolsa possui uma alça de couro, com as suas extremidades presas a uma parte horizontal indeformável da bolsa. Considere que a bolsa, ao ser usada apoiada sobre o ombro pelo ponto intermediário da alça, mantenha-se na forma mostrada na figura. Então tem um ângulo aí entre a alça e a horizontal, né? Supondo que o conteúdo da bolsa esteja uniformemente distribuído em seu interior e que a massa desse conteúdo, somada com a massa da bolsa, resulte em 1,6 kg, considerando-se a aceleração da gravidade igual a
10 metros por segundo ao quadrado. Seno de θ, que é esse ângulo entre a alça da bolsa e a horizontal, 0,8. Cosseno de θ, 0,6. A intensidade da força de tração na alça de couro é de... Pessoal, a ideia é bem simples. Nesse tipo de caso, inicialmente monte o diagrama de corpo livre, que consiste em identificar cada força que age sobre cada parte do sistema. Por exemplo, agindo ao longo das alças, vai ter da alça de cada lado, vai ter uma tração. Vai ter uma tração, tem que ser decomposta, tá? Tem que ser decomposta, você tem que encontrar a componente vertical. Você vê que ela está sem o ângulo. Se ela está sem o ângulo, é T seno. É o conteúdo aí de decomposição de vetores, né? A componente horizontal está com o ângulo T cosseno. Depois que você faz isso, você vai igualar, tá? Por exemplo, você tem T seno mais T seno igual ao peso. 2T seno de θ igual ao peso da bolsa. Seno de θ 0,8, enunciado deu. Peso, a massa vezes a gravidade, a massa 1,6 vezes a gravidade 10. Isso vai dar, então, isolando, tração 10 newtons, letra C. Segunda questão, Enem 2019, slackline, é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando o atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa é deslocada verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo a menos 2, 10 metros vezes segundo a menos 2, que é o mesmo que 10 metros por segundo ao quadrado. Cosseno de 10 graus, 0,98. Seno de 10 graus, 0,17. Qual a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Pessoal, exatamente o mesmo raciocínio da questão anterior. Na verdade, todas essas questões de equilíbrio de ponto material obedecem à mesma linha de raciocínio. Primeiro, monte o diagrama de corpo livre, ou seja, identifique cada força que age sobre o sistema. Então, tomando o ponto em que o atleta está apoiado como referência, você tem uma tração para um lado e uma tração para o outro lado, que tem que ser decomposta essa tração. E aí, então, a componente horizontal que está com o ângulo, cosseno, a vertical que está sem o ângulo, seno. Mais uma vez, você vai igualar 2T seno, ou seja, duas vezes a componente vertical igual ao peso. Esse peso, massa vezes gravidade, 800. E aí resolve, isola o T, álgebra básica. E aí você vai ter 2,4 vezes 10 a terceira, newtons, portanto, letra D. Ok? Terceira questão, Enem 2018. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Você tem alicate, pinça, carro de mão, quebra-nozes, abridor de garrafa. A gente viu esses exemplos, então fica mais simples, né? Aí ele quer saber em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente. Pessoal, é só você lembrar que momento angular é força vezes distância, tá? Então você tem que pensar em qual caso a distância do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação é menor do que a distância do ponto de aplicação da resistência ao eixo de rotação. Por quê? Quanto menor a distância, maior tem que ser a força para igualar o momento e o sistema está em equilíbrio. Isso ocorre onde? Na pinça.
Por que na pinça? Que a pinça é interpotente. Significa o seguinte, ó, a potência está no meio. Potência está no meio. Tá? O eixo de rotação do outro. Então, a distância do ponto de aplicação da potência, que é a força exercida ao eixo de rotação, é menor do que a distância do ponto de aplicação da resistência ao eixo de rotação. Como os momentos precisam ser de ambas as forças precisam ser iguais, onde a distância é menor, no caso da pinça, que ela é interpotente, então a distância, como a distância é menor, então a força tem que ser maior. Portanto, pinça, letra A. Quarta questão. Um objeto de massa m igual a 10 kg está suspenso por dois cabos que exercem trações T1 e T2 de mesma intensidade T, de modo que o módulo de T1 seja igual ao módulo de T2, que seja igual a T. As trações exercidas pelos cabos estão dispostas, conforme mostra a figura a seguir, fazendo um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. O objeto está em equilíbrio estático e sujeito à atração gravitacional da Terra. Nesse local, a aceleração gravitacional G vale 10 metros por segundo ao quadrado. As medições no local são executadas por um observador inercial. Sabe-se que seno de 30 igual a cosseno de 60 ao meio e que seno de 60 é igual a cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Levando em consideração os dados apresentados, a tal alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da atração exercida por cada cabo. Pessoal, é um problema de equilíbrio de ponto material. Mais uma vez, monta o diagrama de corpo livre, está montado. Então, tudo que você precisa fazer é decompor as forças T1 e T2 para encontrar T1x, T1y, T2x, T2y, igualar T1x mais você pode igualar T1x a T2x e T1y mais T2y ao peso, tá? Então, quando você faz isso, ó, T1y mais T2y igual ao peso, e aí como o T1y não está com ângulo, nem o T1x está com ângulo, quem não está com ângulo, ou seja, quem está sem o ângulo seno, quem está com o ângulo cosseno, um macete aí que você pode usar, então você substitui T1y igual a T2y, que é T seno, tá? Peso, massa vezes gravidade. E aí tudo que você vai ter que fazer é isolar a tração, mais uma vez álgebra básica, encontrando 100 newtons. Letra C. Quinta questão, EFON 2020. Um motorista de 80 kg notou que o pneu do seu carro estava furado. Para trocá-lo, utilizou uma chave de 40 centímetros de comprimento e o peso de seu corpo, atuando perpendicularmente à extremidade da chave. Para soltar os parafusos, devido à oxidação dos parafusos, o rapaz não conseguiu afrouxá-los com a força aplicada. Felizmente, havia um pedaço de barra de aço no porta-malas do seu veículo, que pode ser usado como alavanca. Suponha que fosse possível soltá-los com a chave original, caso o motorista pesasse 100 kg. Qual deve ser o comprimento mínimo da barra de aço para que ele consiga trocar os pneus do carro? Considere G igual a 10. Pessoal, muito simples. Você vai calcular o momento angular usando o comprimento da barra original e a massa do motorista como sendo de 80, tá? E aí você vai usar esse valor, igualar esse valor a chave mais a barra. E a incógnita vai ser o comprimento X da barra. Ou seja, o torque, se ele pesasse 100 kg, se a massa dele fosse 100 kg, ou seja, se ele pesasse 1000 newtons, então o torque seria peso, no caso força, 1000, vezes o comprimento da chave, 40, tá?
E aí, 40 centímetros, né? E aí você teria 40.000 newton centímetros. Porém, ele só pesa 80 quilogramas. Então, qual deve ser o comprimento da barra que vai ser encaixada na chave? Agora, você vai utilizar o mesmo valor do momento angular, o torque que você encontrou, entretanto, não com uma massa de 100 kg, ou seja, um peso de 1.000 newtons, e sim com uma massa de 80 kg, ou seja, um peso de 800 newtons. O comprimento da barra, a distância do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação deixa de ser 40 e passa a ser 40 mais x, porque além da chave tem o comprimento da barra. Isola o x e aí você tem 10 centímetros, letra B.